E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar, meu nome é Joel, sou professor de Gestão de Recursos Humanos e vou estar aqui com vocês passando informações sobre essa aula de Gestão de Recursos Humanos. Bem legal, é bem interessante porque tudo envolve pessoas e os recursos humanos nada mais são do que as pessoas. E as pessoas precisam de material, atenção, elas precisam ter instruções e a gente vai falar sobre isso. Vamos abordar também os subsistemas da gestão de recursos humanos, os 5 subsistemas. Nós vamos ter aulas específicas para cada coisa, mas nesta primeira aula eu vou falar sobre a história da gestão de recursos humanos. Como que ela aconteceu no Brasil, alguns estudos interessantes, né? A gente tem que entender bem como que acontece, né? Então vamos lá. Primeiro, que são recursos humanos, né? Vamos fazer uma análise comparativa. A gente conhece outros tipos de recursos. Vamos lá, um ventilador, por exemplo. Um ventilador é um equipamento mecânico, então ele precisa de recursos mecânicos que, para que ele possa funcionar, ele precisa de recursos elétricos. Tem que ligar na eletricidade. Ligou a eletricidade, acionou um recurso elétrico, vai movimentar o recurso mecânico, né? Ele também possui recursos hidráulicos, ele precisa de óleos, né? Precisa de óleo para que ele possa circular, né? As suas hélices, as suas engrenagens internas. Então, vários recursos. Olha, a gente já falou, no ventilador a gente já falou sobre recursos elétricos, recursos mecânicos e recursos hidráulicos. E os recursos humanos? Olha que bacana. Os recursos humanos são as pessoas. Assim como um sistema como o ventilador, que tem tantos recursos, precisa de manutenção, o ser humano também precisa. Então, mas a história ela vem evoluindo com o tempo e vem contando como aconteceu, ou como tem acontecido essa evolução dos recursos humanos dentro das organizações. Então nós temos na história dos recursos humanos, na história da gestão administrativa, vários precursores, pessoas que escreveram, que trabalharam, que visualizaram situações e que com a contribuição delas, nós temos hoje registrado informações que nos ajudam também a administrar esses recursos humanos. É bem bacana. Então, tem um filme que eu gosto muito, gente, é do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Esse filme, ele tem uma abordagem muito interessante a respeito do que as empresas esperavam dos seus trabalhadores, né? É muito interessante. A gente vai ver só um pedacinho, um trechinho nesse vídeo, para que a gente possa comentar e dar essa introdução. Ó, acompanha aí um trechinho do vídeo. Vamos lá. Presidente. compasso, produção acelerada.
performance. Mais velocidade, 7x4. Eu acho que já deu para pegar um pouquinho, gente. Por quê? Porque depois você assiste o vídeo completo, além de ele ser bem informativo, ele é bem engraçado também para você acompanhar o vídeo. E é interessante que você pode tirar as suas próprias conclusões em relação ao início do vídeo, quando aparece aquela manada de animais e depois os trabalhadores. Olha só, então tire as suas conclusões em relação ao que o autor quis dizer com isso, das indústrias, dos trabalhadores, indo ao trabalho. O que quis dizer isso? Interessante, né? Mas porque, na verdade, na história da administração, a gente percebe que ela teve essa evolução e que não era bem como hoje nós temos toda uma legislação que rege, um sindicato que acompanha, né? Nós tivemos épocas que não eram assim. E nós vamos trabalhar justamente um livro bem interessante. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. O livro que nós vamos trabalhar nesta aula é esse livro aqui, olha. Administração de Recursos Humanos, tá? Do Jean-Pierre Marras. E o Jean-Pierre Marras, ele tem uma abordagem muito legal, que eu acho que vai nos auxiliar bastante. E a linguagem dele, a didática dele é muito fácil. E dentro do livro do Jean-Pierre Marras, no primeiro capítulo, ele aborda um tema de um estudo da professora Tosi, que ela estudou a evolução dos recursos humanos nas organizações. Bem interessante. Tá? Nós vemos, eu falei para vocês, dos precursores. Nós tivemos vários precursores da administração. Por exemplo, Frederick Winslow Taylor, mais conhecido como Taylor. Um dos livros dele foi Princípios da Administração Científica. Muito legal esse livro para você ter em casa, para você ler, tá? Esse livro, além dele, eu tenho vários aqui na minha biblioteca, mas tenho também esse daqui, ó, Administração Industrial e Geral, do Fayol, do Henry Fayol. Qual a preocupação deles? A preocupação deles é regulamentar o sistema de administração de pessoas. Por quê? Porque existe uma dificuldade. Qual é o objetivo de toda empresa? A empresa quer lucrar. E às vezes ela quer lucrar sem pensar nos seus recursos humanos que precisam, assim como os recursos elétricos. Lembra que eu falei do ventilador? Elétrico, recursos hidráulicos, recursos mecânicos precisam de manutenção. Os recursos humanos também precisam de atenção e cuidados especiais. Porque nós somos os seres humanos. Nós temos corpo, alma e espírito. Vamos lá, vamos entrar no outro aspecto. Não é religiosamente falando, mas nós temos essa composição, essa matéria. Nós temos sentimentos, nós temos necessidades, nós temos desejos. E esses desejos, essas necessidades, esses sentimentos, eles têm que ser atendidos para que a gente possa funcionar bem. E é por isso que entram os precursores da administração, como por exemplo
o Taylor, que escreveu Princípios da Administração Científica, e tem um capítulo específico sobre a fadiga. Olha que interessante. Vocês assistiram o Chaves, né? Lembra do Chaves, o Jaiminho, o da bicicleta, que falava que queria evitar a fadiga? Pois é, o Taylor falou antes do Jaiminho sobre a questão da fadiga no trabalho. O trabalhador ele tem que ter horário específico para o trabalho, ele tem que ter condições de trabalho para evitar a fadiga. Quanto menos fadiga, mais produtividade, mais produção. Isso gera produtividade. Então, olha só que interessante, esses precursores da administração, que escreveram esses livros há muito tempo atrás, 1906, né? Então, 1911, tantos anos atrás, preocupados com a questão da gestão, da administração das pessoas na empresa. E o que o nosso querido amigo Jean-Pierre Marras, ele menciona aqui no seu livro a respeito do estudo de Tosi? Olha que interessante. A Tosi fez um estudo que até 1930 não havia uma gestão específica de pessoas. Ela era considerada gestão contábil na administração de pessoas. Por quê? Porque a pessoa era contratada e contabilizada o seu trabalho. Então, ela era contratada para produzir, olha o filme lá que a gente viu, aquele monte de pessoas indo trabalhar, não é? Então eram contratadas para irem trabalhar e o que se esperava delas? Que elas produzissem. Às vezes trabalhavam até 18 horas sem parar. Olha o Jaiminho aqui, Jaiminho não, o Taylor, né? Sobre a questão da fadiga. A preocupação era produção, produção, produção e ponto final. Então era uma gestão onde era contratada a pessoa e contabilizada como um funcionário para se trabalhar, até 1930. Interessante. De 1930 a 1950, houveram mudanças no país. Getúlio Vargas foi presidente nesse período e ele implantou o regime da CLT. CLT é a consolidação das leis do trabalho, consolidação das leis trabalhistas. Eu tenho uma CLT aqui também, só que ela está um pouquinho antiga aqui. Mas a CLT, então, ela vem trazer o quê? Ela vem trazer uma regulamentação, só um minutinho, uma regulamentação que ali está o cronograma. Eu estou cronometrando, desculpa, estou cronometrando a minha aula, o tempo de aula. Ela vem regulamentar o trabalhador. A partir da CLT, de 1930 a 1950, que foi o período de implantação, né, o Brasil teve uma novidade. Agora, o funcionário ele era regido por um documento. Então, ele tinha agora horas de trabalho, horas de descanso, quantas horas ele tem que trabalhar e quantas horas ele tem que descansar de um período de trabalho até outro período. Antes não tinha isso. Às vezes trabalhava 18 horas sem parar, mas a partir da CLT foi regulamentado tudo isso. Então, essas horas de descanso, elas acontecem e elas têm que acontecer, né? Fiquei horas a mais agora no trabalho, horas extras. Então essas horas extras também são contabilizadas e elas são regulamentadas através da CLT. Além disso, férias, 13º e tantos outros benefícios que o funcionário passou a ter a partir nesse período de 1930 a 1950, com a implantação pelo governo de Getúlio Vargas da consolidação das leis do trabalho. Agora imagine se foi fácil isso para os empregadores. Não foi fácil para ninguém, porque até hoje existe dificuldade no cumprimento, né? Então, olha só, cumprir a regulamentação não foi fácil. Então, foi um período de adaptação que até hoje algumas empresas se adaptam a esse sistema porque é necessário, é lei e a lei tem que ser cumprida, né? Então, olha que interessante, de 1930 a 1950, período de implantação da CLT no Brasil. Muitas mudanças começaram a acontecer. Depois desse período de 1930 a 1950, segundo a Tosi, de 1950 a 65, foi o período de Juscelino Kubitschek, que aí começou a mudar dentro da empresa, porque como funcionava? Foi implantado o sistema, o regime da CLT, tal,
mas não havia um departamento específico na empresa que cuidasse das pessoas. Estamos falando de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Não havia um departamento específico, portanto, a partir do período de Juscelino, ele foi até os Estados Unidos e pegou o modelo da gestão de recursos humanos dos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. E a partir desse período, de 1950 a 1965, foi o período de implantação da gestão de recursos humanos no Brasil. Olha que interessante, né? E também Juscelino trouxe para o Brasil as empresas automobilísticas. Então cresceu muito essa parte de indústrias no Brasil, empregabilidade nas grandes empresas automobilísticas, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Johnson Controls Incorporation, que hoje foi chamada Microlite, trabalhei 8 anos. Hoje Johnson Controls Incorporation, hoje ela tem um outro nome, eu vou me lembrar e eu falo para vocês até daqui a pouquinho. Olha só que fugiu o nome da empresa aqui na minha cabeça. Fábrica de baterias de Sorocaba. É uma fábrica onde fornece uma joint venture. Então, o que é uma joint venture? É uma empresa que não é só de um país. Ela tem acionistas de vários países. Então, ela é do Brasil, tem acionistas dos Estados Unidos, né, de outros países que se unem e formam uma joint venture. E essa joint venture, então, essa empresa de baterias aqui em Sorocaba é uma joint venture. Nossa, eu esqueci o nome dela. Clarios. Olhei aqui fora, tá Clarios. Então lembrei do nome, Clarios, é isso aí. Então trabalhei 8 anos da minha vida. Foram 5 anos em RH e 3 anos em marketing na empresa. Foi muito bacana. Foi um período muito legal, onde eu aprendi muita coisa e ajudei a implantar muita coisa na empresa também. E eu só saí de lá para dar aula. Mas contando um pouco da minha vida agora, né? Mas é interessante a gente saber que as empresas adotaram o sistema de recursos humanos que eu trabalhei nessa empresa durante 5 anos da minha vida em recursos humanos. As empresas adotaram e veio para o Brasil no período de Juscelino Kubitschek. Certo? Vamos lá. Eu vou ali apertando, gente, aqui eu tenho um cronômetro ali atrás. Vou até mostrar para vocês, ó, porque a aula é de 45 minutos. Ali, ó. Viram? Então tem que ficar de olho no cronômetro para não passar a aula. Então às vezes ele apaga, eu vou ali e aperto. Vamos lá, continuando então. Juscelino implantou a gestão de recursos humanos aqui no Brasil. Ela foi evoluindo com o tempo, claro. Mas os recursos humanos que nós conhecemos, hoje eles são compostos, né, de 5 subsistemas numa empresa. Quais são os 5 subsistemas de recursos humanos na empresa? Vou dar um tempinho para você pensar. Vai lá. Vou contar aqui, ó, um tempinho para você pensar. Acertou quem disse que os 5 subsistemas são cargos e salários, departamento de remuneração da empresa, departamento pessoal, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e o SESMIT, Serviço Especializado de Saúde e de Segurança e Medicina do Trabalho. Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, né? São os 5 subsistemas de recursos humanos que hoje existem dentro das empresas e cada um específico trabalha especificamente com uma coisa. A gente acha que tudo na empresa começa com recrutamento e seleção. Tudo na empresa começa recrutando e selecionando pessoas. Não. Antes de recrutar e selecionar pessoas, nós temos um departamento que define um organograma na empresa. Um organograma funcional, de funções e de salários também, um organograma salarial. Esse departamento é chamado de departamento de cargos e salários. Por quê? Porque antes de eu contratar você, de eu recrutar você, antes de eu buscar você no mercado, eu tenho que ter definido na minha empresa
quais são os cargos que vão serem executados, o que vai ser feito na empresa, os trabalhos que serão desenvolvidos na empresa. Então, o departamento de cargos e salários é o primeiro departamento. Ele cria o organograma da empresa. Então, o organograma, nós vamos ver isso em outra aula, quando eu falar especificamente do subsistema de cargos e salários, nós vamos ver como que nós criamos um departamento de cargos e salários, por exemplo, na empresa. Eu tenho que criar um organograma funcional, uma descrição de cargos. Os cargos são descritos. Ninguém inventa o que fazer na empresa. Mas o que você faz, ele tem que estar descrito. E um detalhe, além de estar descrito, eu tenho que ter qualificação para exercer esse cargo. E aí entra um outro departamento. Quando eu falo de descrição de cargos, está dentro de cargos e salários. E eu falo de qualificação, está dentro de treinamento e desenvolvimento. Olha só. Então, o departamento de treinamento tem a preocupação e o trabalho em treinar o funcionário para determinada atividade que ele vai desenvolver na empresa. Por quê? Porque toda atividade desenvolvida na empresa ela tem que ter qualificação. E é bem legal isso. Por quê? Porque a empresa tem um departamento específico dentro da gestão de recursos humanos, que é o treinamento e desenvolvimento, que qualifica o funcionário para desempenhar determinadas funções, determinados trabalhos específicos na empresa. Um operador de empilhadeira, por exemplo, além de ele ter a carteira de habilitação, ele tem que ter o treinamento de operador de empilhadeira. Quem é que oferece esse treinamento? Uma empresa especializada nesse tipo de treinamento, mas que é administrada pelo departamento de treinamento. Ele vai fazer um levantamento de necessidades de treinamento. Tem necessidade desse treinamento? Tem. Nós precisamos treinar o funcionário aqui na empresa. Então, para treinar esse funcionário, nós precisamos levantar essa necessidade. Só que além do levantamento de necessidades, não é só uma necessidade. Além de eu levantar essa necessidade, eu tenho que ver quais são os resultados que eu espero com esse treinamento. A empresa investe no funcionário com o departamento de treinamento. É um subsistema, né? Dentro de RH. Olha só, olha o link. Então, esse treinamento de operador de empilhadeira é justamente para que o funcionário ele saiba operar a empilhadeira, saiba como tirar e transportar determinadas mercadorias, né? Embalar e colocar no local adequado, lá no almoxarifado. Eu vou ligar de novo meu cronômetro aqui, peraí pessoal. Colocar no local adequado sem ocasionar acidentes. Então, para isso, eu tenho que treinar esse funcionário. E quais os resultados que eu espero desse funcionário de operador de empilhadeira? Eu espero que ele transita de forma adequada pela fábrica, né? Pela linha de produção ou pelo almoxarifado, não ocasionando acidentes e colocando cada material no seu devido lugar. Pronto, será que é só isso? Coloco lá. E eu espero que o funcionário, então, faça isso no seu local de trabalho. Além disso, aí treinamento e desenvolvimento, muitas vezes promove um quadro de habilidades, por exemplo. Ele vai colocar numa gestão à vista. Gestão à vista é tudo que os olhos veem. Então, aqueles gráficos que você vai trabalhando, que você vai circulando pela fábrica e você vê nos quadros, gráficos, informações, aquilo ali a gente chama de gestão à vista. Na gestão à vista estão todas as informações necessárias para que numa auditoria, o que é uma auditoria? A auditoria é quando uma pessoa específica, qualificada, ela vai verificar se as normas e procedimentos estão em conformidade. Se o funcionário, se os documentos, se os procedimentos estão conforme está sendo informado ali nas nossas normas e procedimentos. Está todo mundo fazendo aquilo ali? Está todo mundo fazendo certinho? Então o auditor ele vai verificar. Ele verifica nos quadros à vista, ele pergunta para o funcionário, ele circula pela fábrica, observa, ele olha documentos, ele vai abrir os documentos da empresa, vai verificar tudo. E num quadro de gestão à vista, facilita essa auditoria. Por quê? Porque tudo está à vista, está tudo muito claro. À vista quer dizer que está claro. Você já pensou quanta coisa que a gestão de recursos humanos faz? Eu falei só de treinamento, olha só, falei de treinamento linkando com cargos e salários, né? Porque estava falando da seleção de operador de empilhadeira.
Uma pessoa que vai operar uma empilhadeira, então antes mesmo de eu buscar essa pessoa no mercado, através de um anúncio no jornal, anúncio num site, uma procura numa empresa de contratação especializada, eu primeiro tenho que definir qual vai ser o cargo, qual o departamento e qual o salário que ele vai receber. E esse departamento de cargos e salários dentro da organização, que é o primeiro, hein? É o primeiro, porque ele que vai definir a estrutura organizacional, ele que coloca no papel como que vai ser a organização. Ele vai criar o organograma, como eu já disse, um organograma funcional e salarial. Esse organograma funcional, ele vai mostrar todas as funções. Então a gente tem desde o diretor, os gerentes, coordenadores, supervisores, né, auxiliares, assistentes, etc., estagiários, quantos que serão nessa organização, quantas pessoas e para quem elas respondem e qual o salário que elas vão ter. E é bem legal a gente pensar, quando a gente entrar especificamente em cargos e salários, que existem leis que regulamentam também. Para que eu possa protocolar no Ministério do Trabalho um sistema de remuneração de uma empresa, eu tenho que me basear na lei. Existe lei específica que a gente vai abordar aqui também, é bem legal. Bem legal, a gente vai falar sobre isso. Mas voltando, vamos voltar. Vamos voltar um pouquinho, eu me adiantei, né? Para que a gente possa entender essa questão dos subsistemas. Desculpe, vou além um pouquinho também. Então, olha só, esse operador de empilhadeira, só voltando nele um pouquinho. Esse operador de empilhadeira, que tem que ter a qualificação que o treinamento dá. Já foi definido o salário dele. Alguém tem que pagar esse salário para ele. E tem que calcular todos os proventos, os descontos, os benefícios. Aí entra o departamento pessoal, que é um departamento dentro da organização que faz parte dos 5 subsistemas da gestão de recursos humanos. O departamento pessoal que vai fazer o pagamento para ele, a folha de pagamento. Aí ele tem que ver os dias trabalhados, se fez horas extras, não é? Ele vai analisar todas as informações detalhadas desse funcionário para que ele possa receber de maneira correta o seu salário no final do mês. E durante esse período de trabalho? Durante esse período de trabalho, ele tem que ter segurança dentro da empresa. Lembra do Maslow? O Maslow, ele criou uma pirâmide das necessidades do ser humano. Olha o meu cronômetro aqui, peraí, pessoal. Uma pirâmide das necessidades do ser humano. Vou deixar aqui a pirâmide para você ver, dá uma olhadinha aí. Tá vendo? E uma das necessidades, você viu que tem as necessidades, as principais, né? São necessidades fisiológicas, aí vem a necessidade de segurança. Olha aí, e dentro da gestão de recursos humanos nós temos um departamento específico que cuida da segurança dos funcionários, que é o SESMIT, Serviço Especializado de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. Esse departamento, ele tem, além dos técnicos de segurança, o engenheiro de segurança, ele tem o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, ele tem os cipeiros, o pessoal que participa da CIPA e que também se preocupa com a segurança. Nós vamos falar especificamente depois disso daí, tá? Em outra aula. Mas tem os cipeiros, que eles são responsáveis pela segurança de todo mundo, e os brigadistas, que são os bombeiros na empresa. Não são bombeiros, né? Mas eles estão treinados. Olha o departamento de treinamento que já entrou de novo aqui, porque o cipeiro ele passa por treinamento e o brigadista também passa por treinamento, para que ele possa entender aonde são os locais de fuga, de onde o pessoal vai se reunir, né? Então, para que possam cuidar da segurança, da integridade física, saúde física, mental do funcionário, função de recursos humanos. Olha que legal. Então, e o recursos humanos é muito interessante. Olha, eu trabalhei em 2 departamentos na empresa, lá na Johnson Controls, que hoje é a Clarios. Eu trabalhei como recursos humanos e trabalhei como marketing. São 2 departamentos separados. Hoje eu dou aula para vocês e trabalho com marketing também, né? Mas, continuo trabalhando com marketing. Mas, recursos humanos tem uma coisa muito legal, que o seu cliente é interno.
O seu cliente, o cliente de recursos humanos, da gestão de recursos humanos é o funcionário. Olha que legal. Então o funcionário ele depende do seu trabalho e você precisa atendê-lo de forma adequada, ele depende do seu trabalho. Ele depende do departamento pessoal receber o seu salário na data correta, ele depende do SESMIT ter segurança, ter saúde dentro da empresa, ele precisa do treinamento, ser qualificado, né? Ser qualificado na empresa, nos cursos que forem necessários, ele precisa dentro de cargos e salários ter essa qualificação, né, de salários, tal, ter essa segurança. Você percebe que os subsistemas, então, o seu cliente interno, ele depende de você. A diferença, posso comparar? Vou fazer uma comparação, só para você analisar junto comigo. Qual é a diferença, então, de eu trabalhar numa gestão interna e numa gestão externa? Como é o marketing, diferente de RH. Porque o gestão de recursos humanos, seu cliente é interno, ele está ali sempre e depende de você sempre. Marketing é um cliente externo que de repente ele gosta de você, mas se você não atendê-lo bem, ele vai procurar outro fornecedor. O seu cliente interno não, ele só depende de você, só tem você aqui para atendê-lo. Então atenda bem o seu cliente. Né? Quando nós optamos por uma gestão de recursos humanos, gente, nós vamos trabalhar com pessoas o tempo todo. Aliás, todos os departamentos a gente trabalha com pessoas. Mas você vai trabalhar, ele vai te procurar porque ele precisa de você. Então é muito importante também a gente trabalhar a questão da humanização dentro de recursos humanos. É muito importante. Tá? Isso foi acontecendo à medida do tempo, também dentro da gestão de recursos humanos. Eu falei para vocês, de 1950 a 65, na implantação, né, da gestão de recursos humanos, muita coisa foi acontecendo depois de 1965. Muita coisa foi acontecendo até agora. Agora, além de nós termos toda essa questão de treinamento, de desenvolvimento do funcionário, nós temos agora os resultados, avaliações de resultados. Hoje nós temos certificações de qualidade. Essas certificações de qualidade, ISO 9000, no ramo automobilístico QS 9000, TS 16949, são ferramentas de qualidade, Kanban, Kaizen, MASP, CEP, são tantas, 5S, e que já agora são mais que 5S. Então, a gente tem ferramentas de qualidade que auxiliam, além da produção e da produtividade, também o relacionamento humano. Hoje existem certificações, nós vamos falar futuramente, certificações de qualidade específicas para relacionamento. A empresa hoje, além de contratar o funcionário para trabalhar na empresa, olha o meu cronômetro aqui, peraí. Além de contratar o funcionário para trabalhar na empresa, ela também precisa investir no bem-estar do funcionário na empresa. Eu me lembro que ali quando ainda era Grupo Microlit, nós implantamos na empresa Telecurso 2000. Por quê? Porque os funcionários eram excelentes funcionários. Só que aí a exigência da certificação era a qualificação, a formação acadêmica dos funcionários. E muitos ali não tinham terminado o ensino médio. E aí, eu ia dispensar o funcionário? Não, a empresa ela pensou muito legal, me lembro bem da Laura, que era psicóloga na empresa, o seu Nelson era o gerente de RH. O que nós fizemos? O que a empresa fez? Implantou o Telecurso 2000, deu oportunidade para os funcionários que não tiveram na vida, porque precisavam trabalhar, foram procurar emprego, não conseguiam terminar o ensino médio, a terminarem dentro da própria empresa. Nós implantamos o Telecurso 2000, olha que bacana. E com a implantação do Telecurso 2000, não dispensaram os funcionários. Ia ser uma perda muito grande. Por quê? Porque o funcionário conhece, gente. Quando a gente fala, olha, vamos voltar agora para cargos e salários. Quando eu vou fazer uma descrição de cargos, eu vou falar mais na frente, mas eu implantei o sistema de cargos e salários aqui em Sorocaba, no Jornal Cruzeiro do Sul. Tem até um documento de agradecimento, na época o seu Pires, que era o presidente,
ele fez uma carta de agradecimento, foi um trabalho bem legal que eu fiz lá, de implantação do sistema de cargos e salários, além de banco de horas, que eu fiz alguma coisa lá. Ó o documento aí, que eu tenho muito orgulho de mostrar isso para vocês, dá uma olhada. Então, esse documento aí é um documento de quando eu implantei no jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba o sistema de cargos e salários. Implantei no Colégio Politécnico também, que trabalhei muitos anos, 20 anos dando aula ali no Colégio Politécnico, junto com a dona Sidney, a diretora, que tenho muito carinho por ela. Então, olha só, quando você trabalha com essa questão de cargos e salários, que a gente está falando aqui, implantação de um programa de cargos e salários, você segue uma regulamentação, uma regimentação, uma lei para poder implantar. E aí você trabalha com essas informações, tudo que você trabalha é para o benefício do funcionário. Nós implantamos naquele período lá que eu estava falando para vocês, do Telecurso 2000, ali na Johnson Controls, que era grupo Microlit na época, de baterias Eliar, e aí foi um sucesso. Por quê? Porque quem comprava da empresa, quem comprava baterias da gente, as empresas de automobilismo, né, as montadoras, elas ficaram super interessadas, parceiras. Pô, uma empresa que se preocupa com o ser humano. E é isso mesmo. O ser humano é o fator principal da organização. A pessoa é o fator principal, então ela tem que ser bem cuidada, bem tratada na organização. E é isso que aconteceu ali naquele período. Então vamos voltar agora, para a gente já estamos, falta pouquinho para a gente terminar a aula, mas só para vocês entenderem, recursos humanos, gestão de recursos humanos, até 1930, a gestão era mais contábil, né? Era tratada na contabilidade. Ativo, fazia, trabalhava até 18 horas por dia, tal, até que de 1930 a 1950 Getúlio Vargas implantou o sistema da CLT. Então ele veio, implantou, e aí as coisas começaram a mudar, porque havia regulamentação. De 1950 a 1965, Juscelino foi nos Estados Unidos, pegou o sistema lá de recursos humanos e trouxe para o Brasil. Implantou aqui junto com as empresas automobilísticas que começaram a entrar no Brasil. Então, as coisas foram mudando de 1965 até 1985, aí mudou um pouquinho mais a questão de gestão de recursos humanos. O GRI, que era o gerente de relações industriais, passou a ser gerente de recursos humanos. Aí começou a dar-se o nome mesmo, gerente de recursos humanos, que administrava as pessoas. Espera um pouquinho que aqui o meu cronograma. Aí. Gerente de recursos humanos passou a administrar as pessoas. Olha que bacana, né? E a partir de então as coisas vêm mudando até hoje. Hoje, além de todos os recursos que são utilizados para auxiliar o funcionário na empresa, agora existem recursos que também auxiliam no desenvolvimento do funcionário. Para você ter ideia, nós vamos entrar especificamente, um curso que a empresa oferece através do Departamento de Treinamento e Desenvolvimento. Porque uma coisa é treinar, outra coisa é desenvolver o funcionário. Então, primeiro eu treino, eu qualifico e depois eu desenvolvo ele. Eu vou trabalhar com ele para ver o andamento, o desenvolvimento dele, ele crescer naquele conhecimento que ele teve a partir do treinamento. Hoje nós temos diversas avaliações que são fatores de medição, né? A gente mede o andamento, o conhecimento. Por exemplo, ele faz um treinamento hoje. Qual é a avaliação que ele preenche? Avaliação de aprendizado. Aquela provinha, né? Tudo que foi passado no dia do curso, ele responde ali. Terminou a avaliação de aprendizado, ele tem uma avaliação de reação. Qual a reação dele em relação ao curso que ele participou? Então, o curso foi bom, o tempo foi bom, o instrutor ele é qualificado, o conteúdo é aplicável no dia a dia,
o tempo foi ideal, tal. Ele avalia qual é a reação dele em relação a esse momento de treinamento. Normalmente, depois de 90 dias, depois de 3 meses, a gente aplica uma avaliação de resultado. Essa avaliação não é aplicada nem para o operador, é aplicada para o chefe dele. O chefe dele vai receber essa avaliação e aí vai ser uma das perguntas, vamos lembrar, quando eu fiz o levantamento de necessidades de treinamento desse funcionário, eu vi que ele precisava do treinamento, né? O treinamento de operador de empilhadeira, eu perguntei para o gerente quais são os resultados que se espera através desse treinamento. É que ele coloque tudo no lugar, que ele não cometa acidentes, né? E que ele faça de maneira correta o seu trabalho. Nessa avaliação de resultado depois de 90 dias, eu vou perguntar para o chefe dele: você lembra aquilo que você esperava no treinamento? Foi atingido ou não foi? Ele vai dizer que sim ou não. Se foi atingido, legal, o treinamento foi eficaz. Conseguimos alcançar os objetivos do treinamento. Agora, se não foi atingido o treinamento, alguma coisa aconteceu nesse caminho, então. A gente tem que levantar agora qual foi, o que aconteceu que não foi atingida a necessidade de treinamento. Tá vendo? Hoje em dia a gente procura ver as causas do problema, o CEP. Aí que a gente chama, CEP não é um sistema de qualidade também, que a gente vai falar mais pra frente. Só estou dando alguns aspectos aqui nessa primeira aula da gente, para que vocês possam entender que é bem profundo. A área de recursos humanos é uma área profunda, é uma área muito bacana. Se você pensa em investir na sua vida profissional dentro de recursos humanos, o que eu posso te aconselhar é invista. Invista, por quê? Porque é uma área que vai, além de ser encantadora, é uma área necessária na empresa, e se você gosta de lidar com pessoas, é a melhor área que você tem para trabalhar lidando com pessoas, com tratamento humano, gestão de pessoas. Certo? Eu sei que aqui eu não consigo fazer perguntas e você me responder ou fazer perguntas, mas eu acredito que você pode deixar as perguntas aí. Eu vou deixar até um contato aqui para vocês, que vocês podem fazer perguntas e eu vou respondendo à medida que eu for recebendo, né? Para poder ajudar vocês nessa primeira aula. Só lembrando então, para a gente terminar essa aula, que recursos humanos então é necessário. A gestão de recursos humanos foi criada para gestão de pessoas nas organizações, tá? Algumas empresas que não têm a sua gestão de recursos humanos dentro da empresa, ela contrata empresas especializadas na gestão de recursos humanos, empresas menores especializadas. Então, ela contrata uma empresa ou de recursos humanos especificamente, ou uma de contabilidade que também faz recursos humanos. Normalmente os escritórios têm esse trabalho também. Por quê? Porque é necessário, é um departamento necessário na empresa. As pessoas precisam de atenção, as pessoas precisam de cuidados e de serem instruídas, orientadas, e quem vai fazer isso é a gestão de recursos humanos. Tá certo? Gente, então, para encerrar, eu vou dar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisa detalhada sobre essa questão de 1930 até 1965. Que vocês façam uma pesquisa detalhada, que não fiquem só nas minhas palavras, e nem nas palavras da Tosi, professora Tosi, que está no livro do Jean-Pierre Marras, que eu me baseei nesse livro, que eu gosto muito, que eu estudo muito ele, para trabalhar a gestão de pessoas. Façam um trabalho, uma pesquisa sobre esse período, como foi a gestão de recursos humanos nesse período de 1930 a 1965. O que aconteceu no Brasil, dentro de tudo isso que eu falei, né? Mas eu quero que vocês pesquisem e façam um resumo bem legal. E podem mandar para mim, tá? Beleza? Gente, um forte abraço
e eu fico à disposição. Teremos agora aulas específicas dos 5 subsistemas de recursos humanos para vocês. Tá bom? Um abração. Até mais. Tchau, tchau.